Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 3 de julho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, e o versículo 31, que nos diz o seguinte: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus amados, a igreja primitiva, ela avançou na época porque estava cheia do Espírito Santo. Glória a Jesus. Mais do que uma disciplina espiritual, irmãos, a oração, ela é um privilégio, pois por meio dela nos encontramos com Deus. Ao longo de uma estrutura e de toda a Escritura, a oração é apresentada como um recurso essencial para o aprofundamento da comunhão com o Senhor, como espaço de expressão dos sentimentos mais profundos da alma humana e como refúgio seguro em seus ou em suas adversidades. Meus amados irmãos, um dos fatores decisivos para que a igreja primitiva permanecesse firme e avançasse apesar das severas perseguições que enfrentou, foi exatamente o seu compromisso perseverante com a oração. Glória a Jesus. Mesmo cercados por pressões, ameaças e riscos, os primeiros irmãos, eles oravam. Aleluia. Segundo a Bíblia, eles clamavam por livramento, mas também por ousadia para proclamar o Evangelho e para que o reino de Deus expandisse, né? Tanto é que lá em Atos 1:8 vai dizer: mas recebereis, né, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tá vendo, irmãos? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória seja dada ao nome de Jesus. A igreja primitiva, meus amados, demonstrou que o avanço da evangelização ocupava o centro dos seus propósitos, em consonância com a vontade do Senhor. Essa oração foi prontamente respondida em duas evidências: um sinal sobrenatural em que o lugar onde estavam reunidos foi abalado, né, irmãos? E o enchimento do Espírito Santo, que os levou a proclamar ainda mais com fervor o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração aliada, irmãos, ou alinhada, melhor dizendo, à vontade de Deus, jamais é em vão. Ela sempre produz frutos que cooperam para o avanço da obra do Senhor, sendo realizada na terra por meio do seu povo, ou seja, por meio da igreja. Glória a Jesus. E a igreja, meus amados irmãos, sabe que ela é composta, né, por membros. A igreja é o corpo de Cristo. Nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios 6, 15 e 16, 1 Coríntios 10, 16 e 17, são textos que vai colaborar. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, isso indica, irmãos, que não pode existir igreja verdadeira sem a união vital dos seus membros com Cristo. E os irmãos sabem que a cabeça do corpo é quem? Cristo. Nós vamos ver isso em Colossenses 1:18, Efésios 1:22, assim como também Efésios 4:15 e Efésios 5:23. A igreja primitiva, meus amados, era formada por pessoas simples, com limitações e constantemente vigiadas e perseguidas pelos poderes de sua época. Em circunstâncias naturais, não haveria qualquer possibilidade de êxito em sua missão. Contudo, revestidos do poder do Espírito Santo, recebido por meio da oração, esses irmãos avançaram com coragem e alcançaram lugares distantes e improváveis com o Evangelho de Cristo.
Nós, irmãos, também recebemos, aleluia, esse poder. Nossas fragilidades também são limitadas e imperfeitas, pois somente assim seremos comprometidos com a oração, com a palavra, em demonstração de dependência de Deus, e cumpriremos com certeza, com fidelidade, o sucesso da nossa missão que Deus nos confiou. Que Deus em Cristo vos abençoe, e a paz que excede todo entendimento possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.